Estamos aí fazendo uma série de aulas incríveis de gelatina, com vários temas aqui, várias frutas diferentes. E durante essas aulas, infelizmente, eu acabei excluindo a parte onde eu ensino aqui a folhinha, o pratinho e a colherzinha. E lógico que eu não poderia deixar vocês na mão, então regravei essa aula para vocês, para completar aqui a nossa semaninha, para ficar tudo lindo e incrível. E sem muita enrolação, vamos lá para o nosso passo a passo. Vou ensinar para vocês agora, então, nesse vídeo, como que eu fiz a folhinha, a colher e o pratinho, para vocês completarem aí todas as gelatinas que já foram ensinadas. Para iniciar aqui no pratinho, eu já preenchi a primeira parte aqui com branco. Agora, vou pegar aqui o cinza, pego uma tampinha, um pratinho para poder tirar o excesso e vou esfumar, ó. Pode usar um pincelzinho pituá ou um pincelzinho desse mesmo, série 456, sem aparar. Vem aqui com um pouquinho do cinza, esfumando aqui por dentro para poder criar um sombreado. E assim que eu entrar com os pontinhos de brilho, se destacar aqui no branco também. Então, pode vir trazendo, ó, um pouquinho aqui por baixo, com esse cinza. Vou jogar aqui bem no cantinho também, ó. A maioria dos pratinhos tem esse cantinho, os menores, outros maiores. Vou pegar aqui o pincelzinho macio, pode ser o tamanho que vocês tiverem também, ou qualquer outro pincel, para poder fazer alguns pontos assim, ó, de contorno um pouquinho mais escuro, ó. Esfumei um pouquinho aqui do lado e um pouquinho aqui por cima também. Vou jogar um pouquinho aqui no cantinho, tudo isso para poder realçar volume, dar mais destaque aqui na cor do nosso pratinho, que é aquele pratinho de porcelana mais branquinho. Vou pegar aqui e sombrear por baixo também da nossa gelatina, ó, ainda com cinza, é o cinza comum, mas se não tiver esse cinza, é cinza puro mesmo, não tem outro nome. Mas se vocês tiverem um cinza que se chama cinza chumbo, ou não tiver, pode fazer uma misturinha também, para ficar bem clarinho. Logo aqui embaixo, ó, tem o fundo do nosso pratinho. O que que eu vou fazer? Vou pegar esse cinza, vou demarcar aqui, ó, a sombra aqui por baixo do pratinho. Faço todo o contorno aqui, ó, da parte da sombra, que vem por debaixo do pratinho. E a base dele eu faço branquinho, ó. Vem aqui, contornando a parte dele por baixo. Depois a gente vai voltar e retocar, porque como vai trabalhando com duas cores juntas, às vezes precisa voltar depois e retocar para dar mais destaque. Fiz aqui a base do meu pratinho. Ó, vê que aqui, ó, perde um pouquinho do contorno, às vezes pode perder, depois a gente volta e retoca. Vou pegar um pouquinho do cinza também, para criar uma sombra aqui da colherzinha, ó. Vem aqui tentando reproduzir o formatinho da colher, ó, criando essa sombra. É só seguir aqui o mesmo formatinho, faz uma partezinha mais arredondadinha aqui em cima, para criar esse efeito da colher, e puxa um cabinho aqui pro ladinho, sem encostar nela, sem encostar na própria colherzinha, ó. Só para criar esse reflexo, essa sombra aqui pegando no pratinho. Para fazer a colherzinha, eu vou preencher toda ela com cinza primeiro, para depois colocar os pontos de reflexo e os pontos mais iluminados com os pontinhos de brilho também. Então, o primeiro passo é preencher. Usa um pincelzinho menorzinho para poder fazer o preenchimento, para ficar uma colherzinha delicada, não ficar aquela colherzinha grosseira, não correr o risco de passar por fora aqui de algo que já foi pintado, também passar por cima. Então, sempre se atentem a isso. Se tem um pincelzinho menor, não tente colocar um pincel grande aqui para fazer esse trabalho. Às vezes vai manchar alguma coisa que você já pintou
E dependendo do que for, fica ruim até para poder corrigir. Então, use um pincelzinho menor para poder fazer esses detalhes menores. Depois de feito o preenchimento, vou pegar aqui a tinta preta para poder criar alguns pontos de reflexo e também espessura. Aqui, por exemplo, eu vou demarcar aqui, ó, bem na pontinha, a espessura da minha colher. Ó, demarquei. Aqui na lateral eu também posso puxar um pouquinho mais escuro, ó, mais marcadinho. E na parte de cima eu posso já esfumar para criar aquele tom mais escuro, um reflexo mais escuro aqui por cima. Vou trazer um pouquinho aqui, ó, deixando essa pontinha mais clara, que eu vou entrar com ponto de brilho, ó, como se fizesse um Y, para um lado e para o outro. E essas partezinhas aqui vão entrar um pouquinho do branco para poder criar os pontos de brilho. Também pode vir aqui, ó, com umas batidinhas para criar alguns reflexos, antes de entrar com a tinta branca. Enquanto a colherzinha vai secando para depois voltar e realçar com branco, a gente já pode retornar aqui no pratinho, porque o branco ele seca muito rápido. Então, eu venho colocando os pontinhos de brilho, ó, tinta na pontinha do pincel. Eu venho e deposito algumas batidinhas aqui, faço uns pontinhos maiores aqui de brilho, ó, mais marcadinho. Também posso colocar no cantinho aqui, ó, uns pontinhos. Por isso que é importante esfumar bem o cinza para poder dar esse destaque quando entrar com os pontinhos de brilho. Pode fazer o contorno, ó. E coloca uns pontinhos aqui por baixo da gelatina também. Umas pinceladinhas com reflexo para poder dar mais efeito, ó. Vou realçar um pouquinho mais o fundo também. E agora, eu venho aqui na minha colherzinha, também posso colocar uns pontos mais branquinhos, ó, para poder criar aquele efeito do metal da colherzinha. Pode dar uma leve esfumadinha aqui nessa partezinha de cima. Dar umas batidinhas também. Ó, colocar umas batidinhas. Aqui, ó, realçar ainda mais essa espessura. E esfumar um pouquinho do branco. E agora eu vou passar para as nossas folhinhas. Primeiro passo para fazer as folhinhas, vou começar por essas que estão por baixo. Eu venho aqui, ó, com o verde musgo, bem nessa partezinha aqui de baixo da folhinha, para poder já criar uma sombra. E na parte da frente dela, eu venho com o verde folha. Vou fazer esse processo nas outras aqui também. Pode até entrar com um pouquinho mais do verde musgo aqui, ó. Jogar umas pinceladinhas pro lado para criar um efeito das nervuras. Do lado de cá também vou fazer a mesma coisa. Verde musgo aqui no cantinho, para dar um destaque a mais nessa folhinha que está na frente. E bem nas pontinhas, eu venho com verde folha. Pode também, ó, voltar, jogar uma pinceladinha aqui para criar umas nervuras. Já essa folhinha aqui, eu preencho ela toda com verde folha.
É uma folhinha de hortelã, só para enfeitar aqui a nossa gelatina, não ficar gelatina pura. Aqui no meio dela, eu também venho com verde musgo, puxando as nervurinhas, ó. Joguei uma central e venho puxando as nervurinhas laterais. Ficou com excesso de tinta, vem aqui e esfuma, não tem problema. Para realçar e dar mais destaque ainda, eu vou pegar o verde pântano para dar mais profundidade aqui nessa sombra, ó. Pode jogar o verde pântano e vir trabalhando umas pinceladinhas laterais para dar mais efeito aqui nas nervurinhas, ó. Da mesma forma, vou jogar também aqui um pouquinho do lado de cá. Faço o contorno aqui certinho, ó. E venho trazendo as nervurinhas pra fora. Deixa eu pegar um pouquinho mais. E vou realçar também aqui no meio. Bem delicadinho, uma folhinha bem fácil de fazer. Para dar um efeito a mais, eu pego aqui, ó, verde musgo na pontinha do pincel, ó. E vem aqui nas laterais só encostando um pouquinho, para dar um efeito de dobrinhas, de marquinhas aqui na lateral, ó. Encosto e venho dando essas pinceladinhas aqui na lateral, para dar um efeito a mais aqui na nossa folhinha, ó. Só encostar com um pouquinho de tinta para criar esse efeito aqui no contorno dela. Assim fica o resultado da nossa gelatina aqui no pratinho, com as folhinhas, tudo pronto. Espero que vocês tenham gostado dessa série de aulas. Lembrando, os riscos, né, estão aqui na descrição do vídeo. É só clicar no link para poder baixar e pintar essas aulas que estão maravilhosas.